Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios para uma nova série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre uma empresa centenária, uma marca que se associa muito ao Rio de Janeiro, embora ela não tenha surgido no Rio de Janeiro, mas que o carioca se identifica muito com ela. E também com os produtos que essa empresa produz e que também a sua trajetória, né? Apesar de ser uma empresa centenária, é uma empresa extremamente inovadora. Eu estou falando do Mate Leão, da empresa que produz o Mate Leão. E para conversar com a gente, eu trouxe também aqui o CEO da Mate Leão, Marcelo Correia. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Sérgio? Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você hoje, conversando sobre uma marca que os brasileiros amam, adoram. Então vai ser, obviamente, um papo, acho que extremamente produtivo, contributivo, falando dessa marca centenária que nós temos. Isso aí. Eu estava olhando a história do Mate Leão. Eu nasci em 1941. Quando eu nasci, o Mate Leão já tinha 40 anos, que o Mate Leão nasceu em 1901. Então, eu já nasci com o Mate Leão, já era um senhor, já era uma pessoa adulta, né? Uma empresa adulta. E mais ainda, o meu pai nasceu em 1914. Quando o meu pai nasceu, meu pai já teria mais de 100 anos hoje, né? Quando meu pai nasceu, o Mate Leão já tinha 13 anos. E nessa época não existia nem o automóvel, né? Em 1901 ainda não existia automóvel circulando na rua, ainda era carroça, né? Me conta a história aí Você sabe como é que foi a história do Mate Leão desde o início? Verdade, Sérgio. Bom, Leão é uma marca centenária. A gente fez agora, no mês de maio, 123 anos. Então, é uma das poucas empresas brasileiras que operam no Brasil ininterruptamente há mais de 100 anos. E um detalhe, duas vezes ela sofreu um incêndio que destruiu praticamente a fábrica toda, né? Exatamente. E ressurgiu das cinzas. É uma fênix. Quase isso. A história da Leão, enfim, em mais de um século de existência, é uma história brilhante, Sérgio. Porque ela surge em 1901, Agostinho Hermelino de Leão Júnior funda a empresa, 7 anos depois ele vem a falecer, e aí talvez nós tenhamos nesse momento, talvez um dos elementos mais importantes e disruptivos para aquela época, que é uma mulher presidindo uma empresa brasileira em 1907, aproximadamente. O empreendedorismo feminino surgiu no Mate Leão em 1908, mais ou menos, né? Porque ele faleceu, acho que em 1908, né? Exato, 7 anos depois de fundar a empresa. E a mulher dele, eu não me lembro o nome dela... Maria Clara. Maria Clara, ela que tocou a empresa daí para frente, né? Exatamente. Então, olha só, hoje a gente está falando aí de empreendedorismo feminino, empoderamento. Maria Clara já era uma empoderada, empreendia. Já liderava uma empresa no Brasil no século passado, início do século passado. Um elemento extremamente importante, uma pauta hoje que a gente trabalha bastante, mas lá atrás a empresa já mostrava seu DNA de inovação, inclusive na liderança da empresa. Exatamente. Isso aí também já é uma outra conotação que coloca o Mate Leão assim, numa evidência nos dias de hoje, apesar de ser uma empresa centenária, mas ela é uma empresa moderna. Exato. E foi sempre moderna, né? A gente, hoje, fazendo parte, obviamente, do planejamento estratégico da organização, como fez durante várias e várias décadas... Desculpa, você é o CEO da empresa? Sim. O Chief Executive Officer. Exatamente. Bom, ao meu lado e contribuo para as estratégias do negócio, desenvolvendo a categoria no Brasil, liderando essa empresa, que é uma empresa, reforço, né, centenária, uma paixão dos brasileiros. A segunda marca mais importante dentro do sistema Coca-Cola no Brasil, então uma marca de bastante relevância que nós temos. Vamos falar do negócio da Coca-Cola mais adiante. Maravilha. Vamos continuar lá atrás, em 1910, 1920, 1960, quando o Mate Leão chegou nas praias do Rio de Janeiro. Exato. E aí, ainda sobre esse processo de surgimento da empresa, na liderança da Maria Clara lá atrás, a gente já demonstrava esse DNA de inovação. Pela liderança, posteriormente pelos produtos, por tudo que a gente desenvolveu até os dias de hoje, Sérgio. Hoje a gente tem uma mescla muito importante que faz parte do DNA, que é a tradição de uma empresa centenária com um DNA de inovação, trazendo novidade a todo instante para o consumidor nosso brasileiro, desenvolvendo o mercado, desenvolvendo o hábito de consumo no Brasil. Então,
Uma outra característica que eu também acho interessante falar é que o Mate Leão, ele pivotou, porque ele começou a produzir mate para chimarrão, o mate verde, né? Na época, o Francisco Leão Júnior, que era o fundador do Mate Leão, ele observou essa oportunidade de vender o mate verde, né, para gaúcho, uruguai e argentino. Então, ele criou a empresa dele lá em Curitiba, né, no Paraná, e eles exportavam de navio para o Uruguai os tonéis de mate verde para chimarrão. O que aconteceu? Em determinado momento, quer dizer, isso aí é muito regional, né? O carioca, o paulista, o mineiro não toma chimarrão. Então ele ficava, o mercado dele estava restrito àquele sul do Brasil e também ali os países da Bacia do Prata, né? O que aconteceu? Ele pivotou. O Mate Leão pivotou, começou a fazer o mate torrado, né? O mate queimado. Tostado. E aí tinha até o slogan, já vem queimado. Já vem, exato, Sérgio. E isso é super interessante, porque hoje a gente fala bastante dentro do empreendedorismo, dentro do mundo corporativo, da composição das estratégias, como o consumidor precisa estar no centro ali do processo decisório, né? No centro da inovação. E não foi diferente lá atrás, década de 40, 30, 40, observando o consumidor, a companhia entendeu que aquele taste, aquele produto tostado teria uma receptividade enorme por parte dos consumidores, e ali começa uma outra história, que é a história do mate tostado, do Mate Leão, como a gente conhece hoje. Então, já vem queimado. Essa inovação e esse olhar para o consumidor vem lá de trás. Sim. Então, já faz parte do DNA da organização, da empresa. Então, olha da só, companhia. a gente já está elencando aqui. Empreendedorismo feminino, pivotagem, olhar para o cliente, foco no cliente, mix de produtos, você vai começar a criar novos produtos. Vamos lá, continua, a história está boa. É exatamente isso, Sérgio. E aí, observando o consumidor, obviamente, ali surge uma nova história, a história do mate tostado, fazendo, acho que, toda a construção de marca como a gente vê hoje. Na década de 60, 50, 60 aproximadamente, o mate tostado ganha as praias do Rio de Janeiro, o Mate Leão ganha as praias do Rio de Janeiro, Maracanã. Então, a gente tem um conhecimento e uma receptividade por parte dos cariocas, principalmente, muito grande. Inclusive, tem muitas pessoas que, ao longo desse processo, né, de crescimento da organização, entendiam que a marca era carioca, mas não. Ela foi fundada lá no Paraná, lá no sul do país. E esse processo todo de construção, de inovação, ele vem através dessas décadas, até um determinado momento que a gente começa a ampliar portfólio, novamente observando o consumidor, observando a categoria, o quanto a gente pode ser mais abrangente, amplo em termos de disponibilidade de produto, né, em oferta de produto para o consumidor, e a gente começa a seguir também numa linha de ervas, chá para infusão, ampliando o seu portfólio, até que a gente tenha o portfólio que a gente tem hoje. A gente vai chegar até esse momento, mas um portfólio bastante extenso, que atende todos os públicos, atende a todos em diferentes ocasiões de consumo, em diferentes momentos ali de degustação de chá. Então, você vê essa trajetória, a gente já está em 60, né? E aí, o que acontece? O Mate Leão percebe que ele vendia o mate como se chama, em floquinhos queimados, né? Granel. As pessoas levavam para casa, compravam, ferviam a água, aí tinha que botar o pozinho ali dentro e tal. O que o Mate Leão percebeu? Poxa, por que eu não facilito a vida desse cliente? Eu já entrego o mate já com a infusão. Aí começou a engarrafar o mate, né? Vender mate. E o mate gelado surgiu na praia, né? Exato. O mate gelado surge nesse momento, mais ou menos nesse período ali, década de 60, ganha as praias do Rio de Janeiro, ganha, acho que diferentes Vou tomar um momentos, matezinho aqui. por favor, diferentes momentos ali do Rio de Janeiro, inclusive Maracanã, praia, como nós citamos. E sim, a diversidade ali para consumo, né, a versatilidade de consumo, ele fez parte da estratégia de crescimento da organização. Então, em determinado momento, a gente entendeu que, além do produto como nós ofertávamos na ocasião, colocar o chá para infusão já é um processo, né, de agilidade ali para fazer o chá no momento, talvez... Mais uma vez, olhando o comportamento do cliente, né? Sempre, Sérgio, sempre. Isso fez parte, reforço, né? Isso fez parte da história e continua fazendo parte até hoje.
Hoje, todo o nosso processo de inovação ele tem como base o consumidor no centro do processo decisório. Ou seja, o nosso time que começa a idealizar as inovações através de pesquisa, uma série de outros elementos, que a gente vai falar um pouco mais a seguir, coloca o consumidor no centro do processo decisório. A gente tem que entregar aquilo que o consumidor quer, aquilo que o consumidor procura, qual é o anseio dele, e dessa forma a gente tenta entregar nas nossas ideias ali uma estratégia que faça total sentido e que seja o produto que o consumidor espera. Então, essa evolução fez com que o mate leão, que começou lá com aquele mate do chimarrão, depois entrou no mate queimado, né, do granel, chegou no mate já com a infusão, e aí começou a derivar, começou a ter outros produtos, né? Hoje vocês têm uma rede, uma faixa enorme de produtos, né? Não só de mate, mas também de chá, né? Exato. Também. E outra coisa que eu acho interessante na trajetória do Mate Leão é uma empresa que ela se renova sempre, né? Ela está sempre se renovando. A única coisa que ela não mudou desde 1901 foi o nome, né? Verdade. O Mate Leão com 2 T's, o mate com 2 T's, porque na época se escrevia mate com 2 T's, né? Então eu até achei, mate com 2 T's? Porque na época, fui pesquisar, na época se escrevia mate com 2 T's. E o Mate Leão, que o Leão vem do dono, né? Do Francisco Leão Júnior. E depois que ele saiu de Curitiba, ele criou uma fábrica no Rio de Janeiro também, tinha uma fábrica no Rio de Janeiro, e foi evoluindo, né? Até que ele chegou a um ponto em que, quer dizer, ele não, né? A empresa, né? Porque o Francisco Leão morreu em 1908. Mas a empresa chegou, vamos dizer, no ano 2000 e pouco, ela era líder de mercado de chá, eu acho que tinha 70% do mercado. Era uma empresa que já tinha uma marca consolidada. Engraçado que essa marca ela foi criada pela qualidade do produto e pelas inovações. Não houve um processo de branding, de trabalhar a marca para ela se tornar famosa e poderosa. Não, ela foi crescendo e se fortalecendo através do próprio mercado, da própria utilização do produto e da aceitação desse produto pelo público, né? Que adotou, o público adotou o Mate Leão. O Mate Leão, principalmente no Rio de Janeiro, é um patrimônio, né? Eu acho que a marca devia ser, como é que chama? Quando você tem, que é patrimônio, né? Tinha que tornar patrimônio. Patrimônio cultural da cidade. Patrimônio cultural da cidade, né? Mas eu acho que ele é patrimônio cultural do país, do né? país, hoje. exatamente. Né? Falar nisso, como é o mercado da Mate Leão hoje? Ele está muito concentrado em Rio de Janeiro e Sul, ou você também tem Nordeste, Norte também? Como é que está isso? Excelente ponto, Sérgio. Esse histórico que você acabou de falar, né? Esse crescimento, essa marca que se tornou a paixão como ela é hoje para os brasileiros, e sempre foi, né? Desde o início ali da trajetória, nos credenciou, obviamente, alguns avanços, né? Dentre eles, a liderança de mercado. Nós somos líderes da categoria no Brasil, somos, permanecemos como líderes da categoria no Brasil, com mais de 65% de share, de participação no mercado aqui no Brasil. E isso traz para a gente o que a gente chama de uma responsabilidade enorme dentro da liderança da categoria e desenvolvimento da categoria no Brasil. É nossa responsabilidade desenvolver o hábito de consumo no país. Então, a gente faz isso com muito carinho, com muita paixão. A gente tem mais de 700 funcionários dentro da companhia. No setor da Mate Leão, né? Exato. Todos eles apaixonados pelo que fazem. Desculpa te cortar. A Mate Leão, ela foi adquirida pela Coca-Cola em 2007 ou 2008, se não me engano. Exato. 2007. Mas a Coca-Cola manteve a estrutura do Mate Leão, a marca, todos os produtos. Ela comprou, mas não modificou isso, né? Exato. Acho que o DNA da marca, dos produtos, obviamente permanece, né? Haja vista a marca como a gente a trabalha hoje, mas, obviamente, juntamente com toda a inteligência do sistema Coca-Cola, toda a inteligência de uma empresa como a Coca-Cola, a gente tem muitos ganhos a partir desse processo. Você acha que houve um aumento de venda do produto a partir da compra pela Coca-Cola? Sem dúvida. Porque a distribuição passou a ser muito mais fácil, né? Sem dúvida, por conta disso, Sérgio, a gente tem uma capacidade de distribuição muito grande. Incrível. E quando a gente utiliza, obviamente, o sistema para esse processo, quando a gente trabalha junto com o sistema,
a nossa abrangência se torna muito maior, a nossa capilaridade se torna muito maior. A gente fez dessa forma com que o chá líquido operasse em muito mais pontos de vendas do que operava até então. Então, esse processo todo de capilaridade, distribuição, ele aumenta bastante a partir ali da aquisição. Mas não só isso, acho que muita inteligência também depositada dentro do negócio, do portfólio intelectual que a gente tem dentro do sistema Coca-Cola. Isso tudo favorece bastante o crescimento e impulsiona bastante o crescimento da companhia até os dias de hoje. Como é que é essa relação Coca-Cola-Matilhão? O Matilhão era uma empresa que a Coca-Cola comprou. Ela comprou a marca, comprou a empresa, comprou os ativos todos, né? Exato. E isso, hoje, o Matilhão é uma vertical da Coca-Cola ou é uma empresa independente que a Coca-Cola é a dona? É uma empresa, a gente opera junto com o sistema Coca-Cola, com algumas sinergias estabelecidas junto ao sistema. Distribuição, principalmente, né? Distribuição da parte líquida hoje, do chá líquido pronto para beber, ele é feito através do sistema Coca-Cola, através dos engarrafadores, que também são sócios junto a Leão. Mas a parte de infusão a gente opera diretamente em todo o território nacional. Então, toda a linha de infusão do chá não pronto para beber, que você coloca ali bem como o granel que você citou, que você coloca na xícara ali para fazer infusão, isso a gente opera separadamente, espalhado pelo Brasil inteiro. Você me perguntou sobre distribuição, sobre territórios onde a gente tem mais concentração ou menos concentração. Hoje a gente tem distribuição de produto e presença principalmente em todo o território nacional, Sérgio. Ou seja, todos os municípios, todas as cidades, todos os estados do Brasil, você tem a presença dos nossos chás, você tem eles espalhados pelo varejo de um modo geral, e é um dos nossos objetivos estratégicos ter cada vez mais o nosso produto disponível para os consumidores. Isso também depende muito da cultura, né? Do consumidor daquele local. Por exemplo, no Rio de Janeiro nem se fala, né? Qualquer pessoa conhece mate-leão, gosta de mate e tal. Mas se você vai, por exemplo, num lugar... Vamos pegar São Paulo. Perfeito. São Paulo você já não tem essa cultura do mate, né? De tomar o refrigerante de mate. Talvez até por causa do clima. Então, o paulista tem menos... Eu não sei como é que é a distribuição, mas eu acho que o paulista tem menos consumo do que o Rio de mate. Sérgio, isso nos últimos anos isso mudou significativamente. Talvez nos últimos 5, 6 anos, os avanços da categoria no Brasil são muito significativos. Para que você tenha uma ideia, há 5, 6 anos atrás, a per capita de chá no Brasil, uma per capita ainda incipiente, mas há 5, 6 anos atrás era de aproximadamente 12 doses de chá por brasileiro por ano. Tá? 12 doses de chá? A dose de chá transforma esse litro aí, você quer? Por brasileiro por ano. Vou chegar nesse raciocínio. Hoje a gente fala de 24 doses aproximadamente por brasileiro por ano. É um mercado que ultrapassa hoje R$1 bilhão no Brasil. Esse avanço nos últimos anos, esse marco histórico de ultrapassar R$1 bilhão no Brasil, isso falando só do chá para infusão, é um marco de avanço da categoria muito significativo. E o hábito de consumo vem mudando. Tá? Então, quando a gente olha hoje os nossos consumidores procurando, tendo um anseio, produtos com funcionalidade, com saudabilidade, com naturalidade, o chá entrega isso por si só no seu portfólio. Então, o hábito de consumo vem mudando, o hábito de consumo de chá no Brasil vem se desenvolvendo bastante, vem crescendo significativamente. Então, hoje eu poderia dizer para você que a gente tem em todo o território nacional adeptos, fãs, consumidores e, principalmente, uma categoria se desenvolvendo, evoluindo significativamente. Uma coisa que eu vi também que vocês estão lançando, não sei se já lançaram ou vão lançar, vocês já tiveram um tempo aí que vocês tinham o Fuse, né? Que era o mate combinado com alguma coisa, pêssego, com hibisco ou com frutas vermelhas. Então era uma bebida, era uma infusão saborizada do mate com alguma coisa. Você me falou antes a gente estava conversando que esse Fuse não é comercializado no Brasil, ele é exportado, né? Falando de portfólio, Sérgio, hoje a gente tem um mate tal qual a gente conhece ali, a granel, para poder fazer o seu cozimento em casa, preparado da sua forma. A gente tem os chás para infusão, né, no sachê, e a gente tem a linha de mate, combinado com alguns sabores, e temos as linhas de ervas, que são as ervas puras, exemplo, camomila, erva doce, cidreira, bem como um portfólio que a gente denomina como ervas, frutas e flores, que a gente combina frutas, flores e as ervas.
E aí a gente tem, a exemplo, esse chá que você está consumindo agora, que é chá preto e frutas vermelhas. Então a gente tem essas combinações. Esse portfólio nosso da combinação de ervas, frutas e flores é um portfólio extremamente em ascensão por parte dos nossos consumidores, quando a gente entrega novas experiências sensoriais de consumo, misturando a erva, frutas, flores com combinações que a gente escuta dos consumidores, que é aquilo que eles gostariam de provar, aquilo que eles entendem mais que é uma muito vez, bom. Exatamente, o que o consumidor quer, né? E isso traz cada vez mais novos adeptos para o Sim. consumo de chá. Então, é extremamente importante que a gente reforce, né? Que a gente olhe o consumidor, escute o consumidor e a gente combine todas essas ideias nas estratégias e, por consequência, nas nossas inovações. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava me lembrando. Fazer uma comparação aqui, que eu não sei se... Na minha cabeça ela funciona, mas não sei se você vai concordar. Vamos pegar o inglês. O inglês tem o hábito de tomar o chá tradicional inglês, né? O chá das 5, né? Mas você vê na Inglaterra que isso é um hábito do pessoal já de uma idade mais avançada. No Brasil, eu vejo que o mate, principalmente o mate-leão, ele é consumido pelo jovem. O jovem troca o mate-leão, ele prefere o mate-leão do que outra bebida. Eu vejo, por exemplo, tem filho, tem neto, já tem até bisneto, né? Mas meus netos, por exemplo, quando eles vão lá na minha casa, tem que ter mate para eles. Eles querem tomar mate, eles não tomam nenhuma outra coisa. Bom. Nem suco, nem refrigerante. Diga que eu mandei um abraço para eles. Eles só querem mate. E consomem mate. Você vai sair para almoçar, o que você quer? Qual é a bebida que você vai querer? Mate. Eu falei, gente, é bebida de jovem. E isso vem mudando cada vez mais, Sérgio. E a bebida de fitness também. Né? Exato. O consumo de chá no Brasil vem crescendo, a gente vem liderando isso, obviamente, a gente vem fazendo esse movimento acontecer. Você falou sobre hábito de consumo. Enfim, isso vem se desenvolvendo e aqui tem um raciocínio. Você trouxe uma comparação, um exemplo com a Europa, o consumo de chá em outros países, muito mais desenvolvidos em termos de categoria do que o Brasil na nossa incipiência nesse momento, embora crescendo de forma bastante significativa. A gente se desenvolveu economicamente através de uma política de café. Então, o café tem uma presença no Brasil, em termos de hábito de consumo, muito grande. A gente, em alguns momentos, né, já ouvimos que o hábito de consumo de chá está relacionado a clima. Mas se por clima fosse, nós não beberíamos café a 40 graus de temperatura no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso, de fato, é hábito de consumo. Então, o nosso papel... E a gente não bebe café gelado, né? Não tem o hábito. Nosso papel é desenvolver a categoria através da informação, trazendo aquele conhecimento empírico que se tem sobre chá para a informação, para a funcionalidade, principalmente combinando sabores, combinando experiências. E isso vem, obviamente, trazendo cada vez mais consumidores para a categoria e, dessa forma, a gente expande o negócio, expande o hábito de consumo no Brasil. E não só sobre infusão a quente, né? As nossas linhas de infusão em água gelada vêm ganhando cada vez mais também mercado no Brasil. É uma opção de consumo extremamente importante e isso vem ganhando as mesas dos brasileiros, vem ganhando espaço nos pontos de venda cada vez mais e é uma satisfação para a gente enorme quando a gente lança os nossos produtos e todos eles, ao longo dos últimos anos, têm tido excelentes resultados. Isso fruto de um trabalho de observação, um trabalho do time de inovação, do time interno, mas muito dedicado, com bastante profundidade, para que a gente seja cada vez mais assertivo nesse processo. Eu vejo muito essa coisa do foco no cliente, né, do Mate-Leão, né? É uma empresa que acho que desde o primórdio dela, do início dela, ela sempre teve esse foco no cliente, né? Ela foi observando o comportamento do mercado e foi se adaptando, foi atendendo aquelas necessidades, aquelas demandas do mercado. Mas vamos falar agora um pouco do Marcelo, né? O Marcelo, que hoje é o CEO do Mate-Leão, você tem uma trajetória interessante, né? Eu tive vendo o teu perfil. Você trabalhou sempre na área de bebidas, né? Você começou em várias empresas de bebidas, né? Até você chegar na Coca-Cola, né? E hoje você tem essa incumbência aí de continuar a tradição dessa marca do Mate-Leão. Fala um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você começou aí? Você começou tomando Mate-Leão lá na infância? Desde sempre, Sérgio. Desde sempre. E algumas perguntas surgem sobre isso, né? Sobre trajetória, sobre carreira.
sobre empreendedorismo, principalmente. Sim, principalmente isso. E empreendedorismo, eu costumo dizer que empreendedorismo, antes de ser sobre a definição do seu próprio Clássica, negócio, né? ou do mundo corporativo, dentro do mundo corporativo você empreende o tempo inteiro, então você está dentro de uma empresa, dentro de uma multinacional. O intraempreendedorismo. Exatamente, você está empreendendo o tempo inteiro, porque empreendedorismo, primeiro, ele vem de um comportamento. Sim. E o comportamento vai determinar depois a definição do seu negócio. Você vai empreender sozinho, você vai empreender dentro do mundo corporativo, mas empreendedorismo é um comportamento. E quando a gente fala de carreira, a gente precisa empreender esforços o tempo inteiro. E eu acho que alguns elementos importantes dessa trajetória, e sim, comecei bebendo mate e permaneço até hoje, pelas diferentes empresas que eu passei, dentro de alguns segmentos, observação, persistência e esse empreendedorismo de saber aquilo que você quer, onde você quer chegar, é extremamente importante. Então, porque através de um plano bem definido, para você empreender seus esforços, traçar suas estratégias e, obviamente, batalhar, persistir para chegar onde você quer. Então, obrigado, inclusive, pelas contribuições que você fez aqui antes da gente entrar no ar, mas é sobre isso, né? É sobre construir uma trajetória e construir um plano e saber onde você quer chegar e trabalhar duro para isso. Então, você está no mercado de bebida há quantos anos? Aproximadamente 20, 22 anos. Então, desde que? Você está com que idade? Desculpa te perguntar. Eu vou fazer 42 anos agora. Então, você desde adolescente, praticamente, 19, 20 anos, né? Eu também comecei a trabalhar com 19 anos. Eu já estou com 82, eu já estourei aí a minha cota diária. Eu já podia ser aposentado 2 vezes, né? Imagina. Eu comecei a trabalhar em 1960 eu comecei a trabalhar. E me aposentei em 96. Mas, e essa tua trajetória, você está aí 20 e poucos anos no mercado. Exato. E sempre você trabalhou no mercado de bebida? Acho que a maior parte do tempo, sim, Sérgio. Passei por grandes empresas de bebidas no país. Acho que um ponto importante dessa trajetória... Você cresceu dentro desse mercado? Cresci observando... Você já começou CEO da vida? Não, imagina. Você já não entrou no exército como general, não, né? Não, como soldado. Absolutamente. Passei por todos os níveis, por todos os cargos, começando lá de baixo, obviamente, aprendendo bastante. Na operação mesmo? Na operação, aprendendo bastante. Aprendendo a vender, aprendendo a fazer negócio, aprendendo a desenvolver mercado, a entender mercado. Uma característica que eu acho muito importante, eu costumo compartilhar ela com empreendedores ou quem está começando, né, dentro das suas estruturas corporativas, começando a sua carreira, observe, aprenda bastante. Tenha escuta ativa, olhe o que está acontecendo ao seu redor, preste atenção, perceba. É uma grande alavanca de conhecimento. Não passe sem observar as coisas ou sem aprender o que está acontecendo ao seu redor. Não deixe para aprender só com as suas experiências, aprenda com as experiências que estão acontecendo ao seu lado também. Então, é extremamente importante isso. E nesse processo que eu começo a minha carreira lá atrás em diferentes funções, por todas elas, começando das funções talvez com menor complexidade, até hoje, a presidência de uma empresa, teve, acho que como um ponto importante, obviamente, a persistência, a resistência, a definição dos planos, de onde você quer chegar, mas eu acho que um senso de observação que é extremamente importante. Isso daí é que é bacana. Você está sempre atento ao que está acontecendo e ao que vai acontecer, se antecipar a isso, né? Você, pensando assim, dentro da sua concepção, por que a Coca-Cola escolheu você para ser o CEO da Mate-Leão? Obrigado, Sérgio. Eu acho que é um conjunto de fatores. No momento que você, obviamente, vai reunindo e melhorando, aperfeiçoando as suas competências profissionais... O que você fazia antes de ser do Mate-Leão? Como diretor comercial e desenvolvimento de negócios. Então você já estava numa área de direção. Exato. Mas eu acho que à medida que você vai evoluindo as suas competências, você vai se aprimorando... E eu acho que um ponto super importante para que cada vez mais você tenha amplitude dentro da sua carreira, você tem que não só mesclar as suas competências técnicas ali, mas também as suas habilidades com pessoas. Comportamentais, né? Exatamente. Para mim tem um ponto super importante, Sérgio. Eu falo que nós somos uma empresa de pessoas e trabalhamos e fazemos chás, mas o nosso negócio é pessoas. E vai ser assim em qualquer empresa que você esteja, que as pessoas estejam. O negócio são feitos pelas pessoas. Então, a gente precisa ter um olhar, acho que bastante importante para isso e cada vez mais você formar times fortes, times de alta performance, time com propósito para a construção de um legado. Isso faz com que, obviamente, você tenha os seus resultados potencializados, que você tenha entregas
que vão além do planejamento ali das metas, elas acontecerão por consequência. Ok. Bom, vamos continuar nessa trajetória aí. A gente fez um parênteses aí para falar do Marcelo, mas vamos voltar para o Mate Leão, né? A gente ainda tem um tempo aí pela frente, vamos continuar falando um pouco do Mate Leão. O que você vislumbra? Primeira coisa, vamos fazer um brinde ao Mate Leão, porque ele fez aniversário agora dia 8 de maio, né? Exatamente. Um brinde ao Mate Leão e que ele viva mais algumas centenas de anos. Perenidade. Que os meus bisnetos continuem tomando Mate Leão. Muitos outros séculos. Eu tenho um bisneto que nasceu agora, tem 1 ano. Então, parabéns por isso. Ele provavelmente vai ser um consumidor de Mate Leão, porque o pai dele e a avó dele, a minha filha, que é a mãe dele, adoram Mate Leão. Então, com certeza, essa criança vai ter uma madeira de Mate Leão lá pela frente. Mas vamos falar de futuro. Vocês estão lançando algumas coisas novas agora, né? Quer dizer, alguma coisa... Eu li em algum lugar, não sei se isso é oficial, se eu posso estar falando disso, que vocês estão lançando algumas combinações de mate com bebidas alcoólicas. E tem isso aí? Sérgio, nos últimos anos, a nossa agenda de inovação, ela foi e continua sendo extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da categoria. Então, nos últimos anos, a gente trouxe agilidade para o preparo, e aí eu vou citar aqui o preparo em água gelada, e aí você tem a opção de fazer isso a caminho do seu trabalho, a caminho da faculdade, a caminho, enfim, do seu escritório, e você faz a infusão da mesma forma que você faz em água quente, você só tem um tratamento da erva diferente para que permita a infusão em água gelada. Lançamos uma linha de funcionais, uma linha de vitamínicos, lançamos uma linha dedicada às crianças, a linha Kids nossa, também prepara em água gelada, a criança pode fazer seu próprio chá, sem nenhum ponto de atenção ali por estar com a água quente, então ela pode fazer infusão em água gelada, esse é o nosso direcionamento. Lançamos a linha Fases. A linha Fases são 4 fases da mulher, e um chá, uma combinação de sabores para cada momento desse da mulher, um projeto idealizado pelas mulheres da companhia, liderado por elas e lançado por elas, então, um produto fantástico. E agora, lançamos nesse mês de maio, na APAS, inclusive, uma feira em São Paulo, a nossa linha de mixologia, com 2 sabores, morango e hortelã e pêssego, e é para combinação com drinks, é para combinação com bebida alcoólica. Então, a gente tem ali um chá que, observando os modos de preparo de drinks no Brasil inteiro, olhando o consumidor, pesquisando junto aos nossos clientes, esses 2 sabores que a gente lança agora tem uma combinação com diferentes drinks. E já está lançado isso? Já está lançado, já está no mercado. Tem um nome essa linha? É a nossa linha de mixologia, preparo para drinks. Ah, tá. Então vocês não estão fazendo já o chá com drink, não. É para misturar com o drink, é para associar com o drink. É para fazer infusão junto com os drinks. E, obviamente, você faz ali os drinks alcoólicos e não alcoólicos. Então, você tem a possibilidade de consumir o chá por consumir, independente dele estar... Com ou sem álcool, né? Com ou sem álcool, ou chá puro, mas esse propósito nosso é para a mixologia, para preparo em drinks. Eu tenho uma curiosidade de saber qual é a propriedade do chá, do mate, do chá, pra gente. O que o mate e o chá trazem pra gente, né? De bom pra saúde. Acho que todos os chás, sem exceção... Eu sei que eles são diuréticos, né? Todos os chás, sem exceção, não só pelo conhecimento empírico que a gente tem, mas também por inúmeros trabalhos publicados, o chá é extremamente benéfico para a saúde. Então, você tem inúmeras propriedades em cada uma das ervas, em cada um dos chás que nós temos. Nosso papel é cada vez mais difundir isso, mas nós temos chás, obviamente, exemplo, a gente tem uma linha que é a linha funcionais, você tem um chá para recarregar, um chá que a gente chama de reanima, um para relaxamento. Então, por exemplo, quando se fala de camomila, cidreira, maracujá... É para dar uma acalmada. É para dar uma acalmada. Mas o chá traz consigo, acho que não só as propriedades das ervas, mas também os momentos, né, de consumo do chá. Então, quando a gente fala do chá, a gente fala de um momento, até então, de relaxamento, mas não só de relaxamento. Quando a gente traz um pouco mais de evidência para isso, você tem chá para diferentes momentos do dia. Então, quando você fala de erva mate, por exemplo, você tem uma concentração de cafeína presente dentro do chá preto, dentro da erva mate, propriedades que vão, em determinadas ervas, estimular um pouco mais, outras que vão relaxar um pouco mais, mas isso faz parte do nosso universo de ervas, do nosso universo de chás
que a gente disponibiliza. Então, diferentes funcionalidades. Eu tive pesquisando a origem do mate, né? Antes do Francisco Leão começar a produção de mate, lá em 1901, os índios guaranis já consumiam mate, a erva mate, né? Só que eles usavam as folhas ainda verdes, né? Faziam uma infusão e eles sentavam em roda e tomavam aquele chá, não sei se era quente ou se era frio, mas os guaranis já usavam. Existem algumas gravuras antigas que mostram índios guaranis tomando chá naquela região ali do Paraná, do norte do Paraná. Então, é uma bebida que os índios já conheciam, né? Como o café também, né? O café também os índios já conheciam. A gente tem diferentes, acho que, fontes, diferentes conhecimentos sobre isso, mas, obviamente, que talvez pelas proximidades e pelos povos mais antigos, você tenha um conhecimento empírico muito grande, que se traduz hoje dessa forma, que faz parte, acho que, de boa parte do impulsionamento do consumo de chá ao redor do mundo. Então, óbvio que o nosso papel hoje... Você sabe que o chá já foi moeda, né? O chá já foi moeda. Sim. Na antiguidade, o chá era moeda. Se trocava bens... Quer dizer, o chá, como o sal já foi moeda, né? Por isso que a palavra salário vem disso, que o sal já foi moeda. Quer dizer, não existia moeda cunhada. Eles trocavam por algum outro bem que era importante na época, né? E o chá já foi moeda, né? Diferentes insumos fizeram parte dessa troca, né? Entre povos, entre feudos, entre, enfim, civilizações de um modo geral. Diferentes insumos já tiveram esse papel e chá foi um deles em determinado momento, né? Isso mostra a importância, acho que, do produto, a importância da categoria até os dias de hoje. Interessante. Então, essa trajetória toda do Mate Leão, que hoje ele está sob a égide da Coca-Cola, né? E com isso, você acha que houve um crescimento do mercado a partir você já falou isso, né? Que houve um crescimento de mercado a partir do momento que a Coca-Cola assumiu, pelo fato da Coca-Cola ter uma rede de distribuição muito maior do que tinha o antigo dono da Mate Leão, né? Sem sombra de dúvida, Sérgio. A gente junta... E exporta também, né? Exato. A gente junta, acho que, bastante inteligência nesse processo, nessa decisão estratégica da aquisição, e, obviamente, que, porventura, a consequência disso é cada vez mais a expansão da empresa, a expansão da categoria. Acho que atrelado a isso, acho que toda essa agenda de inovação, colocando o consumidor no centro do processo de decisão nosso, direcionando boa parte dos nossos estudos para lançamento de produto, faz com que a gente tenha a expansão e o desenvolvimento da categoria. E quando a gente fala de exportação, você acabou de citar, a gente está falando do mercado nacional, com toda essa representatividade que nós temos, a liderança que nós temos, e hoje sim a gente começa já a levar os nossos produtos para outros países. Quais são os países que hoje importam o chá do Brasil? O Mate Leão do Brasil? A gente tem a presença dos nossos produtos em diferentes países, mas a gente começa a estabelecer a distribuição para atender brasileiros que estão fora do país, para atender os mercados que têm a maior concentração de brasileiro fora do país. Os Estados Unidos, por exemplo, é um avanço nosso, outros Portugal. Países... Exato. Outros países nesse processo nosso de distribuição fora do território nacional, mas acho que o ponto importante é a gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, o nosso propósito é levar o melhor chá para a mesa de milhões de brasileiros, para a mesa de milhões de pessoas, e isso o time faz com muita paixão. E o que você vislumbra aí de futuro para o Mate Leão? Categoria de chá é uma categoria, se não, acho que uma das categorias, né? uma das categorias mais promissoras que a gente tem, Sérgio. Isso por alguns elementos que eu já trouxe aqui. Acho que a saudabilidade, a naturalidade, a funcionalidade é uma categoria que cada vez mais faz parte dos jovens pelas combinações que a gente oferece. Isso é uma coisa que me intrigava no início, mas depois eu comecei a entender por que o jovem gosta de mate, né? Porque o mate, ele é fitness. E o jovem hoje pensa fitness, né? Não só o mate, o chá de uma forma geral, cada vez mais fazendo parte do consumo dos jovens, do público que já consumia. E isso dá longevidade ainda à marca, né? Porque se você tem um produto que é consumido pelo jovem, ele vai
vai continuar sendo consumido, esse jovem vai virar adulto e vai gerar novas gerações que vai estar acostumada também. Então, se perpetua a marca, né? E isso, obviamente, faz parte da nossa estratégia quando a gente olha para a perenidade, sustentabilidade Vocês do negócio pra trabalham frente. isso em cima de marketing, em cima de categorias de clientes, por exemplo, de jovens, de crianças? Exato, Sérgio. Vocês lançaram o Kids, né? Faz parte da nossa estratégia, da estratégia de perenidade dessa categoria e do desenvolvimento da categoria, principalmente, Sérgio. Então, a gente olha diferentes públicos, assim como eu mencionei, a gente tem um chá para cada momento, a gente tem um chá para cada público, para cada pessoa, para cada consumidor, para cada perfil. E esse é o nosso papel, que é democratizar o consumo de chá no Brasil cada vez mais, fazer com que todo mundo conheça essa categoria brilhante, fazer com que isso se desenvolva bastante. O chá todo é produzido no Brasil? Sim, nós temos duas fábricas que ficam no estado do Paraná. Essas duas fábricas que dão conta de colocar esse produto maravilhoso nos sachês, disponível nas gôndolas, nos mercados, na mesa dos brasileiros. Ok. Marcelo, foi muito bacana conversar com você. Foi muito enriquecedor. A tua história, a história do Mate-Leão, a história do empreendedorismo, né? Você vê que a gente falou aqui da trajetória do Mate-Leão e da tua própria trajetória, e a gente tangenciou uma série de coisas que hoje em dia se valorizam como, isso aí tem que ser. Por exemplo, empreendedorismo feminino. O Mate-Leão, lá em 1908, a dona Maria Clara já assumiu uma fábrica e tocou essa fábrica para frente. A gente falou de pivotagem, né? Quer dizer, o Mate-Leão começou a fazer mate para chimarrão, mate verde, e foi pivotando porque ele viu que o mate queimado também era consumível. Depois ele percebeu que ele podia melhorar mais ainda a relação dele com o consumidor, porque ele já entregou o mate já em infusão, e hoje você já está evoluindo para outras mates aromatizados, mates com direcionamentos, né, de saúde ou de bem-estar ou de modo de vida, né? Tem algum mate para ganhar dinheiro? Não, né? Já apareceu algum? O mate da prosperidade? Eu posso dizer que bebendo mate, com certeza, não só mate, mas bebendo chá de modo geral, você vai estar super bem, acho que de corpo, de mente. E aí você pode estar preparado para ganhar dinheiro. Exato, isso aí, que é consequência. Tudo bem, brincadeira à parte. Mas e a gente tangenciou uma série de coisas do empreendedorismo, né? Essa coisa do propósito, essa coisa de entender o consumidor, ter foco no mercado, saber para onde está direcionado o mercado e se antecipar, chegar lá primeiro. Esse negócio. O bacana não é você seguir a tendência, é chegar lá primeiro. É conseguir chegar lá primeiro. Chegar no Moal, a tendência é essa, eu vou estar lá esperando já o meu cliente quando ele chegar aqui. Porque às vezes o cliente não sabe que ele vai para lá. Mas quando ele chega lá, você já está presente. E é isso que te dá liderança no mercado. Exato, os outros Sérgio. vão seguir. Mas você já está lá. Observar essas inclinações, observar esses movimentos, observar os desejos que às vezes não são bem compreendidos de um modo geral, e você precisa traduzir isso. E acho que isso faz parte de uma estratégia de sucesso. A estratégia, quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala do público, ela se constrói de fora para dentro. Então, você precisa olhar o mercado, observar o mercado. Acho que talvez dentro das composições de estratégia seja um elemento extremamente importante, uma rota extremamente importante. Isso se faz visitando o mercado, conversando com os nossos consumidores, conversando com os nossos clientes e cada vez mais capturando informação de como você constrói um processo interno de inovação que seja rico, que seja preservador, competitivo. E que se torne competitivo e que leve cada vez mais assertividade no lançamento dos seus produtos de inovação. Inovar é um comportamento. Certo? Sim. Eu falo muito, eu trabalho muito com inovação. Sou consultor, trabalho com o Sebrae, né, com pequenas empresas, eu trabalho muito na área de inovação. Eu falo muito isso. Inovar é você conseguir fazer mais com menos. Ou seja, você conseguir construir alguma coisa, criar alguma coisa nova com valor, com o mínimo de recurso possível. Quanto mais você conseguir reduzir o teu custo de consumo, né, de recurso,
melhor você vai ter margem. Então, não adianta você querer, eu vou inventar alguma coisa. Inventar é diferente de inovar. Né? Eu posso inventar alguma coisa. Se essa coisa que eu inventei virar um produto consumível, eu inovei. Aí eu falo muito, tem uma comparação que eu faço, e é polêmica, porque o pessoal, isso aí não, você não pode falar isso, você é brasileiro. Santos Dumont não foi um inovador, foi um inventor. Os irmãos Wright não foram inventores, foram inovadores. Por quê? Santos Dumont criou lá o avião, outras coisas, criou o relógio de pulso, o chuveiro, né? Também, várias coisas que o Santos Dumont criou, só que ele não criou uma fábrica para fazer isso, não explorou isso, não explorou um serviço ligado a isso. Simplesmente ele criou o aviãozinho dele, voou e acabou. Ele se contentou com a autogratificação. Os irmãos Wright fizeram a mesma coisa em momentos diferentes, mas eles criaram uma empresa que existe até hoje, que fabrica motor de avião até hoje. A Wright fabrica motor de avião até hoje. Então, na realidade, o produto que o Santos Dumont criou foi uma invenção. O que os irmãos Wright criaram foi uma inovação, porque virou um produto consumível pelo mercado. Então, eu vejo isso muito na hora que você tem, por exemplo, vamos fazer pegar isso lá para o Matilhão. O Matilhão olhou lá a erva mate, via que aquilo ali era consumido pelos gaúchos lá e pelos uruguaios e argentinos, e, isso é um negócio, vamos trabalhar aqui. E aí ele começou a preparar o mate, né, para vender inicialmente para chimarrão. Mas ele começou a notar que existiam outras oportunidades de mercado que aquela mesma mercadoria, aquele mesmo produto poderia atender se fosse modificado de alguma forma. Se a gente torrar, o povo consome, bota na água e ferve. Eles estão fazendo isso. Por que a gente já não entrega mais, já entrega a infusão? Então você começa a ter esse processo de inovação, que eu acho que é isso que faz a marca ter essa idade, né? Porque ela não se estagnou. Porque se ela tivesse continuado só vendendo mate para chimarrão, ela podia já ter acabado. Você trouxe uma perspectiva interessante para a inovação, Sérgio, e faz todo sentido. Às vezes você tem boas ideias, mas você precisa materializar um elo entre as ideias e, de fato, a materialização dessas ideias. E, obviamente, você traz uma série de elementos para subsidiar aquilo ali, e, obviamente, se fizer sentido, a gente vai adiante. Mas eu acho que é uma construção, desde a ideia até a concepção da ideia, até os elementos que vão subsidiar essa ideia, para que elas realmente façam sentido, que você encare elas como uma oportunidade, depois você transforma isso numa inovação, você transforma isso num produto, e eu acho que esse processo é mágico, né, dentro do comportamento de inovar. Então, você precisa estar atento o tempo inteiro, você precisa observar o tempo inteiro, trazer elementos para subsidiar isso, principalmente conversar com o seu consumidor, conversar com as pessoas. Isso é fundamental. Isso eu acho que é o erro de muitas empresas. Elas estão preocupadas em olhar para dentro, para elas, e não olhar para o mercado. Só existe uma forma de entrar dinheiro num negócio. É a venda do produto ou do serviço. Não existe outra forma. Todo o resto é custo. Então, se você só está preocupado em olhar para dentro do teu custo, da tua estrutura, e não está olhando para o cliente, que é que está fazendo entrar dinheiro, você está se asfixiando. Você vai acabar não conseguindo sobreviver. Para você ter competitividade, você precisa estar olhando para o cliente, se antecipar o desejo dele, se adequar à necessidade dele, porque ela é mutável. O tempo inteiro. Esse movimento acontece de forma muito veloz, inclusive. Aliás, isso daí é o que movimenta a economia, gente. Exato. Porque se todo mundo consumisse a mesma coisa o tempo todo, era uma estagnação, exato, tá certo? Não existiam novos negócios, novos produtos, novos serviços, novos processos. Por que existe isso? Porque você está sempre correndo atrás do desejo do cliente, exatamente, da necessidade dele, da comodidade dele. Porque você vê, o Matilhão viu isso, né? O cara leva o mate para casa, ferve água, bota o mate ali dentro e tal. Por que eu já não faço isso por ele? Ô, Sérgio, tem uma definição que eu gosto muito. O dinheiro ele não some, ele só muda de bolso. Sim. Você precisa ir atrás. A quantidade de dinheiro no mundo é a mesma. É a mesma, só muda de bolso, você precisa ir atrás. Esse é o processo de inovação, esse é o processo estratégico, você precisa ir acompanhando os movimentos do mercado na categoria que você tiver inserido. No nosso caso aqui, bebidas, mas poderia ser qualquer outro segmento. Você precisa ir atrás dos movimentos, né? Observando o mercado. Então, Marcelo, a gente acho que
olhou essa coisa. Uma história de uma empresa que tem 123 anos não pode ser contada em meia hora, 40 minutos, né? Acho que isso daria um dia inteiro aqui de conversa. Infelizmente, a gente não tem esse tempo e nem a pessoa que está nos ouvindo aguenta ficar 2, 3 horas ouvindo duas pessoas falarem sobre um determinado assunto, por mais interessante que ele seja. Então, infelizmente, a gente vai ter que dar uma parada aqui. Talvez a gente volte mais tarde, né? Quando daqui a mais os 123 anos, o Mate-Leão estiver completando 246... A gente volta e fala sobre estratégia de portfólio novamente. Exatamente. Aí vai ter outras coisas, né? Provavelmente você já vai ter o chip com o Mate-Leão para você botar no teu pescoço, no teu pulso e você já receber aquela infusão diretamente. Sei lá, é uma ideia, mas acaba sendo viável no futuro. Mas eu quero te agradecer muito. Obrigado, Sérgio. E fazer aqui de coração, porque eu sou um fã do Mate-Leão, da história do Mate-Leão, do produto Mate-Leão. Eu acho que isso aí tá dentro do nosso DNA já, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. Já nasceu, eu já nasci o Mate-Leão, já tinha 40 anos, né? Então é uma coisa que já existe na minha vida desde que eu nasci. E eu desejo que essa marca continue crescendo, continue se renovando a cada dia, com essa pegada de olhar para o cliente, saber o que ele quer, se antecipar ao desejo dele. E para você, que é um executivo que, como você falou aí, começou lá, entrou no exército como cabo, como soldado e chegou no topo, lá no general. Eu quero que você continue com essa tua trajetória, porque você ainda é bem jovem e promissor e tem muito futuro pela frente, que você consiga, você e o Mate-Leão, ter sucesso que vocês merecem. Muito obrigado, Sérgio, pelas considerações finais. Da mesma forma, agradeço a você pelo carinho, pela paixão pela marca e estendo isso a todos os consumidores brasileiros, a todos aqueles que amam a Leão. Acho que é um patrimônio nosso do Brasil e que a gente continue... Tem que preservar. Que a gente continue a preservar e a impulsionar cada vez mais. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio.